Diz a palavra de Deus: ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nesta manhã nós pensaremos sobre o tema: o que vai na alma de um não dizimista? Vamos orar. Eterno, Criador dos céus e da terra, sustentador das nossas vidas, da igreja, da história, da família, nós te damos graças por estarmos juntos novamente e pedimos que o teu Espírito agora nos divida algo ou reparta conosco algo com que possamos nos edificar, algo que nos desafie e nos faça cristãos melhores. Em nome de Jesus. Amém. Há uma história de um pastor que estava preocupado em como que ele iria comunicar à igreja o fato de que a reforma do santuário precisava de mais dinheiro. Aí nisso ele ficou sabendo que o organista principal da igreja, o organista permanente, digamos assim, não estaria presente naquele culto por causa de enfermidade. Então no último minuto conseguiram um organista substituto. E o organista substituto perguntou ao pastor sobre o que ele deveria tocar, para que direção o culto se dirigiria. Então o pastor disse para o organista substituto: aqui está uma cópia da ordem do culto, mas você vai ter que pensar em algo para tocar depois que eu fizer o anúncio sobre a campanha, tá bom? Deixa comigo, pastor. Então, num certo momento do culto, o pastor fez a comunicação: irmãos e irmãs, estamos em grande dificuldade, os consertos do telhado custaram o dobro do que esperávamos e precisamos de 10 mil reais a mais. Qualquer um de vocês que puder doar 100 reais ou mais, por favor, fique de pé. Nessa hora o organista tocou o hino nacional. Tocou o hino nacional, quer dizer, todo mundo ficou em pé. E foi assim, diz a história, foi assim que o organista substituto se tornou o organista permanente. O que será que se passa na alma de um não dizimista? Qual seria um raio-x que a palavra de Deus iria proceder dentro da alma de um não dizimista? 3 coisas. Primeiramente, na alma de um não dizimista, vai ingratidão. Ingratidão, por quê? Porque ele recebe de tudo. Ele recebe tudo de Deus. Recebe, mas não agradece. Um dos melhores cronistas que o Brasil teve chamava-se Humberto Campos, e ele escreveu que a ingratidão é o pior de todos os pecados. Não é, teologicamente falando, não é o pior pecado. O pior pecado, teologicamente falando, biblicamente falando, é a ingratidão. Mas a gente pega a frase e valoriza-a pelo valor literário. O nosso texto diz: ó minha alma, bendize o Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Esse é o problema. É que essa minha alma se esquece dos muitos benefícios que o Senhor tem concedido a ela. Eu me esqueço dos muitos benefícios. Shakespeare dizia que mais doloroso que o dente de uma serpente era ter um filho ingrato. Olha que frase do grande bardo inglês, não é? Mais doloroso que o dente de uma serpente era ter um filho ingrato. Devemos cuidar sempre para não sermos culpados do mais horrível pecado de todos, o mais feio, o pecado da ingratidão. Já há alguns domingos nós vimos especificamente sobre o problema que a ingratidão causa
A ingratidão é um dos inimigos da paz na família, a gente viu isso, e gera problemas nos relacionamentos interpessoais, notadamente os relacionamentos de natureza familiar. Mas pior que isso, é a ingratidão com o céu. É o indivíduo que recebe tudo de Deus e esquece de expressar a sua gratidão por meio da oração. É contra isso que o salmista está escrevendo aqui. Ele faz essa autoadvertência. Ó minha alma, bendize o Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Este é o problema. Nós esquecemos os muitos benefícios que o Senhor nos tem dado, nos tem feito. Moisés, por exemplo, lembrou o povo de Israel. Em Deuteronômio capítulo 8, nós temos ali alguns versículos que enfatizam a necessidade de sermos gratos, de termos um espírito pleno de gratidão. Lá em Deuteronômio 8:4, ele diz assim, Deus dizendo para Israel: nestes 40 anos, tuas roupas não se envelheceram, nem teu pé inchou. Mas peraí, só roupa? Só saúde? Não, tem muito mais. Olha só, Deuteronômio 8:7. Pois o Senhor teu Deus está te levando para uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de nascentes que brotam nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite, de mel, terra onde comerás o pão com fartura e nada te faltará, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes poderás tirar o cobre. Está contando? Vai contando, Israel. 8:16. E te alimentou no deserto com o maná que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar para mais tarde te fazer bem. Portanto, olha a conclusão. Não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim estas riquezas. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor. Tu te lembrarás do Senhor. Meus irmãos, como é fácil, na abundância, no excesso, quando somos ricamente abençoados, como é fácil nos esquecermos do Senhor. Tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força. É Ele quem te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como acontece hoje. Como acontece hoje ainda, em pleno século 21, o Senhor tem sido o seu pastor, não é verdade? E nada tem lhe faltado. Em plena pandemia, o Senhor tem suprido a sua vida. Tem louvado a Deus por isso? Então, na alma de um dizimista, passa uma terrível ingratidão. Mas em segundo lugar, na alma de um não dizimista, vai insensibilidade. Insensibilidade por quê? Porque esse insensível, não contribuinte, não participante, ele vê a obra do Senhor. Ele vê os irmãos se esforçando, e alguns deles são bem mais pobres do que ele. Ele vê o mundo perdido, ele ouve os apelos para ajudar, ele ouve o apelo dos missionários, do campo missionário, de pessoas que estão morrendo sem Jesus, longe das terras cristãs, digamos assim, e mesmo assim, indiferente àquilo tudo, ele decide permanecer à margem, sem participar. É muita insensibilidade,
Ele é capaz de se sentar num templo bonito como este aqui, mas não consegue pensar que este templo só foi construído, e só foi possível construí-lo, porque alguém foi fiel, alguém contribuiu. Ele se assenta nesses bancos e não pensa que cada banco desse custou muito dinheiro, ele não pensa nisso. Se está um calorão danado, ele vem para cá e o ar-condicionado está ligado, ele também não sabe, ele pensa que esse ar está ligado lá diretamente no céu, não passa pela conta de luz que tem que ser paga todo mês. Então é um insensível. E olha, me parece que o número de insensíveis vai aumentando em nosso meio. Eu li uma pesquisa, saiu publicada na revista americana Christianity Today, uma pesquisa de um homem que gosta muito de pesquisa lá, chamado George Barna, um evangélico que faz muita pesquisa evangélica. E ele mostrava que no ano 2002, apenas 3% dos adultos contribuíram com 10%. Só 3% contribuíram com 10% da sua renda em 2002 para as igrejas, o que representa uma redução de 62% em relação ao ano anterior, 2001, quando 8% dos crentes adultos americanos deram o dízimo. E George Barna atribui a queda repentina a uma variedade de fatores, incluindo aí a economia fraca naquele ano, a contínua ameaça de terrorismo, que estava muito viva, mas ele também aponta, e é isso que nos preocupa, mudanças demográficas na igreja. Aí ele diz o que é isso? Ele diz: os jovens adultos não compartilham as convicções de seus pais e avós sobre o dízimo. Vovô era dizimista, papai era dizimista, mas eu já tenho outras convicções. É mais ou menos por aí. Vovô dava 20%, papai dava 15%, eu dou 2%, né? A igreja não precisa dos meus recursos. Então diz ele assim, olha, esta geração parece não tanto desanimada quanto perplexa quanto ao conceito de dar o dízimo. Suas perguntas são bastante honestas. Quem sugeriu a cifra de 10%? Por que devemos considerar esta cifra como oficial? O dízimo não é legalismo? Olha, para tudo aqui tem resposta. O propósito desta palavra hoje não é responder a essas perguntas, mas para tudo tem resposta aqui. Mas eu só quero lembrar essa insensibilidade, essa falta de consciência, porque se tudo custa dinheiro, se entre os discípulos de Jesus, no grupo apostólico, havia um tesoureiro, isso significa que mesmo o ministério de Jesus precisava de recursos financeiros para a sua caminhada, mesmo. Ou você acha que Jesus então iria ficar fazendo milagre, toda vez que chegava a hora do almoço, Jesus iria multiplicar pão? Não. Então é preciso sustentar a obra do Senhor com os nossos recursos. Uma outra pesquisa que eu vi diz que nos Estados Unidos 37% das pessoas que vão à igreja semanalmente e se identificam como evangélicas, 37% que vão à igreja semanalmente e se identificam como evangélicas, não dão nada à sua igreja. 37%. O que essas pessoas estão propondo na prática é que a igreja feche as portas, encerre um por um os seus ministérios e depois feche tudo e vai cada um para o seu canto. Espera aí, os crentes querem isso? Eu acho que é outra pessoa que quer isso, é o diabo que quer isso.
Ah, exatamente. Então aí você vê que a falta de sensibilidade no reino de Deus nos aproxima muito mais do diabo do que de Deus. Porque Deus quer que a sua obra prevaleça, quer que ela cresça, que ela progrida, que ela avance, que ela leve o evangelho aos mais distantes pontos da terra, mas o diabo quer deter esse avanço. Então, na alma de um não dizimista vai ingratidão, vai insensibilidade e, por fim, na alma de um não dizimista vai incredulidade. Incredulidade. Por quê? Porque fez do dinheiro o seu Deus. O crente que está propondo que a igreja feche as portas, tudo bem que ele não se levante na assembleia para propor que a igreja faça isso, mas ele propõe isso calado, com o seu dízimo retido, ele está propondo isso. E isso é sinônimo de incredulidade. Isso quer dizer que a pessoa que se comporta desta maneira está fazendo a proposta para que as atividades do reino de Deus se encerrem definitivamente. Na alma de um não dizimista vai incredulidade. Em 1993 caiu nas minhas mãos uma revista chamada Semanário. Não me lembro quem publicava, mas era uma coisa interessante, porque lá pelas tantas tinha um artigo intitulado assim: Simpatias que podem deixar você milionário. Eu achei engraçada a conexão entre simpatia e ser milionário. Não acredito em simpatia e nunca tive nenhum desejo de ser milionário. Então, mas eu fui ler o artigo para ver as bobagens que iam ser escritas ali, como de fato foram, algumas das quais eu copiei aqui para você. Olha só, algumas das simpatias que podem deixar você milionário. Uma nova maneira de assinar o seu nome. Está vendo? Você é pobre por causa disso, porque você não se assina o seu nome desse jeito esquisito aí. Muda isso aí, dizia o artigo. Francamente, né? Ter uma figura do Buda. Agora eu entendi por que de vez em quando eu vejo na televisão alguém falando e atrás tem lá um Buda, né? Gorduchinho, sorridentinho, tá lá atrás. Por quê? Porque para conseguir ser milionário. Mas olha o que ele falava sobre o Buda. O artigo falava assim: basta virá-lo de costas para a entrada da sua casa ou do seu escritório e colocar debaixo dele notas e moedas, que podem inclusive ser desvalorizadas. Desvalorizadas. Isso é interessante porque o artigo é de 1993. Eu acho que 93 não tinha ainda o Plano Real, né? Não tinha não. Então, quer dizer, tinha muita moeda desvalorizada, moeda mesmo, e papel moeda. Então, colocar debaixo do Buda e deixar lá o Buda sentadão lá em cima das moedas desvalorizadas, vai tornar você milionário. E gente acreditando nisso, sabia disso? Isso é que é pior. O artigo também incentivava loterias, então fazer sempre, né? Lá o seu joguinho, jogos, loterias e jogos para as pessoas que nasceram, abre aspas, nos dias 8, 17 ou 26 de qualquer mês do ano. Outra recomendação do artigo para ficar milionário: defumação. Outra, estatueta de elefante. E acredite se quiser, por que eu estou lendo isso? O sermão é sobre dízimo, por que eu estou lendo sobre Buda, sobre loteria, defumação, estatueta de elefante? Agora vinha mais uma. Acredite se quiser. A entrega do dízimo é importante para ficar milionário. A entrega do dízimo. E aí ele explicava mais. Aí o autor vai trabalhar mais o texto. Ele diz assim: olha, o cristianismo prega que é dando que se recebe. Abraão, depois de uma grande vitória, ofereceu 10% de toda a sua fortuna ao rei do mundo, Melquisedeque.
Melquisedeque nem era o rei do mundo, era rei de Salém, diz a Bíblia, mas tudo bem. Como aqui o negócio aqui é ignorância plena mesmo. Oferecer, dizia o autor, oferecer de coração o dízimo a alguma instituição religiosa ou de caridade pode destravar alguma dificuldade espiritual sua com a grana. É assim mesmo. Destravar alguma dificuldade espiritual sua com a grana. Revista Semanário, junho de 93. Meus amigos, não caiam nessa. É claro que não é por aí. A contribuição é própria da conversão. Tente você, sai na rua e tente convencer um incrédulo a entregar 10% da sua receita para qualquer causa. Você vai ver a reação. O quê? 10% da minha receita, do meu salário, entregar para alguma instituição? De jeito nenhum. Mas você veja, a pessoa se converte a Cristo Jesus. Aí ela tem outra visão do mundo, outra visão de Deus, outra visão da palavra de Deus, outra visão da obra de Deus, outra visão do dinheiro. E ela passa então a ser uma bênção, contribuindo para o avanço do Evangelho e da causa de Deus. Há alguns anos, a mãe da Peg, a minha sogra, esteve aqui no Brasil. Foi a última vez que ela nos visitou, infelizmente. E ela veio junto, ela trouxe junto um irmão dela, que está vivo ainda, Franquei. E por alguns dias, né, nós saímos e fomos mostrar o Rio de Janeiro para eles. E um dia, passando aqui pelo centro da cidade, nós paramos aqui perto, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, a Catedral Católica, Catedral Metropolitana, que é um monumento, né, um monumento moderninho e tal. Então, enquanto eles dois lá tiravam fotos e conversavam e tudo, eu fiquei olhando para os anúncios. Tinha um mural assim, cheio de anúncios. Aí um anúncio me chamou a atenção. Igreja Católica, um anúncio assim: a Bíblia não deixa dúvida. Todo homem de fé deve ser dizimista. A Bíblia não deixa dúvida. Todo homem de fé deve ser dizimista. Eu olhei aquilo, peguei uma caneta e anotei, não tinha celular para tirar foto na época, então peguei a caneta e anotei, porque eu falei, olha só, uma igreja católica, né, onde a Bíblia vale menos do que as palavras do Papa, mas apelando para a Bíblia. A Bíblia não deixa dúvida. Todo homem deve ser dizimista. E olha, aquele cartaz estava certo. Aquele cartaz estava com a mensagem correta. Todo crente deve ser dizimista. Deve ser dizimista. Na década de 80, um pastor do Nordeste, chamava-se Luiz de Assis, era já um ancião, quando eu o conheci, e ele costumava publicar no Jornal Batista, semanalmente ele publicava uns artigos, e os artigos dele chamavam a atenção pela objetividade, pelo tamanho. Era assim um quadradinho, pequenininho, umas 10 frases no máximo. Mas olha, ele comunicava e acabou o artigo, era muito interessante. E todo mundo que eu conhecia lia naquela época aqueles artiguinhos do pastor Luiz de Assis. E um desses artiguetes chamava-se O Segredo. Aí ele diz assim, começa assim, termina assim, ó: um tesoureiro de igreja me confidenciou, de 300 membros que a igreja tem, apenas 60 contribuem. Continua o artiguinho. Outra irmã, membro da nossa igreja, da mesma igreja, me queixou: irmão, todo domingo nosso pastor fala sobre o dízimo e faz apelo aos membros. Aí ele: pois eu tenho ótima receita que funcionou em 40 anos de pastorado. Fale, colega,
pessoalmente com cada membro lá no lar dele. Fale com amor e apele, não para Malaquias, mas para 2 Coríntios 9, aquele texto que diz, Deus ama o que dá com alegria. Ore com o membro sobre o assunto. Se não der resultado, pregue o novo nascimento, conversão, o novo nascimento aos rebeldes. Ponto parágrafo. Está acabando o artigo. Campanha de dízimos é tempo perdido. Campanha de dízimos é tempo perdido. Falo ex cátedra. Falo de experiência. Acabou o artigo. Percebeu por que fazia tanto sucesso? Pá, pá, pá. 3 tiros que ele dava já cobria, matava o assunto. Irmão, quem é dono da sua vida? É você que é o dono da sua vida? Não, eu que não trabalho para ver se tem algum dinheiro lá em casa. E se Deus não desse saúde a você? Como é que você ia trabalhar? Quem é o dono da sua vida? É o Senhor Jesus ou é Mamon? Como diz J. Oswald Sanders, a questão básica não é quanto do nosso dinheiro devemos dar a Deus, mas quanto do dinheiro de Deus devemos reter conosco. Vou repetir. A questão básica não é quanto do nosso dinheiro devemos dar a Deus, porque não é nosso, mas quanto do dinheiro de Deus devemos reter conosco. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, ó alma desmemoriada, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Meus irmãos, o dizimista é um abençoado, a sua alma bendiz, ela louva a Deus por todos os benefícios que ela tem recebido. E eu quero terminar com uma vantagem que eu li de outra pesquisa sobre o dizimista. As pessoas que dão o dízimo regularmente, diz a pesquisa, normalmente têm menos dívidas do que outros grupos demográficos. 8 em cada 10. De cada 10 dizimistas, 8 não têm dívidas no cartão de crédito e 28% delas estão completamente livres de dívidas. Não tem nem mesmo a prestação da casa própria. Eu tenho certeza que esses crentes, porque o Senhor nos ajuda a viver dentro do nosso orçamento, dentro do que nós ganhamos, é fato consumado isso aí. Contribuir com o dízimo, dar o dízimo, entregar o dízimo, não é uma questão matemática, é uma questão de disciplina pessoal, questão de conversão, questão de consagração daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Vamos orar? Ó Deus eterno, nós nos curvamos mais uma vez diante de Ti, porque sabemos que Tu és o dono do ouro, da prata, do ferro, da madeira, da água, és dono de tudo, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ó Senhor, pertencemos também a Ti, e também não só por criação, mas também pelo direito de redenção com que nos compraste. Nós queremos Te servir, Senhor, com as nossas vidas, com as nossas vozes, com as nossas famílias, queremos Te servir com os nossos recursos. Ajuda-nos, pois, a colocar diante de Ti tudo aquilo que Tens colocado em nossas mãos. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém.